Meditação físico, mental e espiritual. Tema: Pão, bordão da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão deve ser perfeitamente assado por dentro e por fora. A saúde do estômago requer que ele seja leve e seco. O pão é o verdadeiro bordão da vida e, portanto, toda cozinheira deve ser excelente em fazê-lo. Algumas pessoas julgam não ser dever religioso preparar devidamente a comida, daí não procuram aprender a fazê-lo. Deixam o pão azedar antes de assá-lo e o bicarbonato adicionado para remediar o descuido da cozinheira torna-o totalmente impróprio para o estômago humano. Requer reflexão e cuidado fazer bom pão. Há, porém, mais religião num bom pão do que muitos pensam. É dever religioso de toda jovem cristã e de toda senhora aprender a fazer quanto antes pão bom, isento de acidez e leve, de farinha de trigo integral. O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo. O bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa julgam não poder fazer bom pão sem empregar o bicarbonato, mas isto é um erro. Se derem ao incômodo de aprender melhores métodos, seu pão será mais saudável e, a um paladar natural, muito mais agradável. No fazer pão crescido ou levedado, não se devia empregar leite em lugar de água. Isto representa despesa adicional e torna o pão menos saudável. O pão que leva leite não se conserva bem tanto tempo depois de assado, como o que é feito com água, e fermenta mais facilmente no estômago. O pão deve ser leve e agradável, nem o mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que, o quanto possível, os germes de fermento sejam destruídos. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isto não se aplica, entretanto, ao pão sem levedar. Pão de trigo fresco, sem fermento ou levedura e assado num forno bem quente é a um tempo saboroso e saudável. Torradas são dos mais digestíveis e aprazíveis alimentos. Corte seu pão comum em fatias, ponha-se num forno até haver desaparecido o último vestígio de umidade. Deixa-se então dourar levemente e por igual. Pode-se conservar esse pão num lugar seco por muito mais tempo que o pão comum e, se posto novamente ao forno, um pouco antes de ser servido, ficará como torrado de fresco.